Olá. Bom, estamos ao vivo já aqui. Eu vou dar mais uns segundinhos para o pessoal entrar na sala aqui. A transmissão está carregando ainda para para alguns computadores. Vamos lá. Mais uns segundinhos. Se você tiver com algum problema na hora de visualizar alguma coisa, deve ter um espaço para comentários aí embaixo. Você comenta, eu vou tentando acompanhar os comentários aqui durante a aula, durante essa palestra. Se tiver algum problema, a gente tenta resolver aqui durante, ok? Bom, eu não vou esperar muito mais não, que já tem gente online, então vamos seguindo. Aí quem precisar vai acessando aí durante. Bom, primeiro boa noite, né? Terça-feira, hoje, dia 14. Depois vou disponibilizar essa gravação dessa palestra para vocês via e-mail, via Facebook, enfim, vou postar no YouTube. Aí é bom porque daí vocês não precisam anotar nem nada. Então, esse é o nosso primeiro webinar, nossa primeira palestra online do lançamento da dica. A gente vai falar hoje sobre vendas. Como vender na internet, no meio físico, enfim, produto, serviço. Não importa muito, não importa na realidade nem se você tem já um produto ou um serviço para vender. O que importa, de fato, é que você preste atenção. Afinal, uma venda e uma compra, ela é muito mais que uma relação de quem tem um dinheiro e vai comprar de alguém que tem um produto ou serviço e há essa troca. Vai muito mais além disso. Uma venda e uma compra é uma relação entre duas pessoas e, como toda relação entre duas pessoas, existem milhares de variáveis, enfim, várias coisas que a gente pode abordar, que a gente pode pensar. Então, vai servir para você, você pode vender, enfim, seu produto, seu serviço, sua ideia, sua companhia, enfim, o que você quiser é uma venda. Afinal, tudo que você for fazer com alguém, você é praticamente encarado como uma venda. É claro que nessa palestra aqui eu vou puxar um pouco mais para o lado do produto, né, principalmente para o lado do produto como acessórios femininos, enfim, que é o que a gente trata mais aqui. Vou dar uns exemplos com carro também, mas é isso, não precisa se preocupar se você não tem nenhum produto, serviço ou nada. Eu preparei uma apresentaçãozinha em PowerPoint e vou compartilhar a minha tela com você, para que você possa ver, porque fica mais fácil de organizar, um passo a passo, enfim, os conceitinhos e os exemplos e tudo, e depois eu posso enviar para você o vídeo, ou se você quiser, você me pede, eu posso enviar a própria apresentação em PowerPoint, para você não ter que ficar anotando nada, enfim, para a gente poder seguir aqui da melhor forma. Então é isso. Vamos lá para a apresentaçãozinha, então. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Se tiver algum problema, você não conseguir visualizar, você também coloca lá, a gente tenta resolver. Vamos lá. Legal. Aqui está a nossa apresentaçãozinha. Vou colocar, opa, isso aqui. Colocar na tela cheia, beleza. Bom, como dito anteriormente, essa é a nossa primeira palestra. Eu pretendo fazer, no mínimo, 3 palestras online nas próximas semanas.
talvez outra palestra até mesmo nessa semana. Vamos ver como é que as coisas se encaminham e eu sempre vou mantendo contato com vocês por e-mail. Então, como dito, hoje a gente vai falar sobre venda, a forma correta de vender. Gente, venda é muito mais, né, que a transação. Então, é uma relação entre duas pessoas. E para fazer essa apresentação, essa aula, eu juntei alguns conteúdos e materiais meus antigos, da faculdade, enfim, de alguns livros que eu li. Então, tem um pouco aqui de neuromarketing, que eu tive aula com o professor Pedro Calabres na faculdade, um pouco de marketing, um pouco de psicologia, um pouco de filosofia, um pouco de antropologia também, enfim. Eu fiz um resumo de tudo que eu achava importante para montar um jeito que eu entendo como correto de vender qualquer coisa. Montei esse PowerPoint, enfim, espero que vocês gostem. Antes de a gente começar, você deve estar se perguntando quem sou eu, né? Para, enfim, falar que eu vou ensinar, que eu vou passar, que eu estudei tanto, afinal, o que eu faço, quem sou eu? Algumas pessoas já me conhecem, né? Por causa do congresso da Academia Ela Empreendedora. Para outras pessoas sou uma figurinha nova. Mas vamos lá, fazer uma breve apresentação aqui minha para a gente seguir o mais rápido possível no conteúdo, porque tá tarde já, né? Bom, eu sou estudante de comunicação social, na realidade é um curso, né, de publicidade e propaganda com foco em marketing. Eu estou no último ano, eu faço esse curso lá na SPM, aqui em São Paulo, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, uma das melhores escolas da América Latina de marketing. Estou bastante feliz no curso, né? Vamos acabar agora, já está começando a dar saudades. Mas fora da faculdade, há mais ou menos 2 anos e pouco, julho de 2012, eu entrei nesse mundo do marketing digital. Foi com o meu primeiro estágio, que eu fui trabalhar no e-commerce, e foi aí que eu comecei a me encantar pelo marketing digital. Então, nesses últimos 2 anos e meio, mais ou menos, todos os dias eu estudo um pouco de marketing digital. Todos os dias eu leio alguma coisa, eu consumo algum conteúdo. Estudar parece algo pesado, que eu paro, estudo, não. Mas todo santo dia, sem brincadeira, todo santo dia nos últimos 2 anos e alguns meses, eu leio algum artigo de blog, eu leio algum e-mail que, enfim, algum mentor mandou, eu assisto algum vídeo, eu procuro alguma coisa na internet, eu conheço alguma coisa nova, porque é o que eu gosto de fazer. Eu realmente sou apaixonado por marketing digital. Então, nos últimos 2 anos e meio, é o que eu faço. Eu sou organizador do primeiro congresso online da Academia Empreendedora. Esse congresso foi um congresso que eu reuni 20 mulheres empreendedoras de certo sucesso para fomentar o empreendedorismo entre as mulheres. Então, eu construí uma audiência legal, organizei o site, os vídeos, foi mais ou menos 3 palestras por dia, a gente fez aí mais ou menos uma semana de congresso. Depois eu vendi alguns pacotes com os replays, que era só gratuito no horário marcado, né? Tivemos algumas boas vendas, enfim, foi um case de sucesso. O Congresso da Academia Empreendedora, teve gente já que me mandou e-mail perguntando como faz um congresso, enfim, foi bastante legal. Então essa foi praticamente, depois do meu trabalho, lá do meu estágio, foi a minha primeira experiência sozinho, assim, como um pouco empreendedora, e que eu construí uma coisa sozinho e coloquei no ar. E agora, agora não, né, faz um pouco de tempo já que eu tô construindo a Dica Acessórios, a minha empresa, a empresa que eu sou sócio com mais 2 pessoas, e a gente está fazendo a Dica Acessórios, vai ser uma loja virtual bastante diferente, tem tudo a ver com empreendedorismo feminino, enfim, tudo a ver com marketing digital, marketing de afiliados, tem tudo para ser uma grande empresa, uma grande ideia, uma grande oportunidade, e é por isso que a gente está fazendo esse webinar aqui. Eu vou introduzindo a dica aos poucos, ela deve lançar aí no final desse mês, no começo do mês que vem, e a gente deve fazer um lançamento para vocês verem de uma forma um pouco mais legal. E, meu, sou um cara apaixonado por empreendedorismo. Se alguma coisa me define, é isso. Eu acredito de verdade que empreendedorismo é uma ferramenta que pode mudar o mundo para melhor. Se as pessoas fossem um pouco mais empreendedoras, com certeza
a gente viveria num lugar bem melhor. Então, é um pouco da minha missão de empreender, de como eu fiz no Congresso, de fomentar o empreendedorismo, como vou fazer na Dica também, como eu estou fazendo aqui agora, compartilhando esse pouco que eu sei. Então, é uma coisa que eu sou apaixonado. Eu tenho 21 anos, para algumas pessoas é muito pouco, para outras é bom, então, enfim, o importante é que eu me sinto preparado para preparar um tipo de conteúdo como esse. Então, bola para frente. Se você tiver mais alguma dúvida de quem sou eu, depois você me pergunta, enfim, a gente conversa só eu e você. Como eu te disse, essa deve ser a primeira de 3 apresentações que a gente vai fazer aqui. Essa apresentação deve ter, assim, mais ou menos uns 40 minutos de duração, então, para você ir se preparando, porque não é algo muito simples de se falar. Eu vou tentar resumir, porque eu sei que, enfim, hoje é terça-feira, é à noite, tá fazendo de uma forma rápida. No webinário 2, a gente vai falar sobre marketing de afiliados. O webinário 2 deve acontecer aí nos próximos dias ou no começo da próxima semana, enfim. Eu vou falar do conceito, de como faz, como é que o marketing de afiliados te proporciona ter seu próprio negócio, como você consegue mesclar com marketing de afiliados e marketing digital e construir mesmo o seu próprio negócio. O marketing de afiliados é, sem dúvida, o jeito mais fácil, barato e rápido de ter o seu próprio negócio. Ser afiliado é incrível, incrível mesmo. Para quem, como eu, que estudou muito tempo e demora para botar as coisas em prática, o marketing de afiliados é aquele primeiro passo. É excepcional como isso funciona, tá? A gente vou falar bastante sobre isso no webinário 2. Ficou bem legal também, já fiz a apresentaçãozinha. No último webinário, na última palestra online, eu vou falar mais da dica, de como funciona, como é que ela te possibilita ter sua própria loja virtual de acessórios femininos. O porquê uma loja virtual de acessórios femininos, né? Por que não de, sei lá, de roupa, de, enfim, qualquer outra coisa, e sim de acessórios femininos? Por que eu escolhi isso? E tudo que ela poderá proporcionar para você, que a dica, enfim, uma ideia bem complexa, uma coisa bem legal, e eu vou explicar tudo para vocês nesse webinário, e vou fazer também uma série de vídeos aí gratuitos, que não ao vivo, né, falando também sobre minha história, marketing de afiliados, como ter sua loja virtual. Vou fazer uma série de vídeos aí também sobre a dica, mais esses webinários. Então, essas próximas semanas vai ter bastante conteúdo que eu vou divulgar gratuito. Então, fica atenta no seu e-mail, hein? Bom, o que a gente vai falar hoje? Eu falei que a gente vai falar nos próximos webinários, vamos falar o que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre como vender. Não produtos e serviços, né? Mas como vender qualquer coisa da maneira correta, da maneira que eu encontrei, que eu acho correta. E eu vou falar também o jeito errado, como as empresas, os 5 maiores erros que as empresas e as pessoas cometem normalmente quando se vai vender. E, na real, como não existe um jeito correto de se vender, é legal explicar os 5 erros, porque só de você não cometer esses erros já é um grande avanço, já está acertando a maioria. O que você precisa conhecer, do que você precisa saber para poder vender bem? O que você tem que assim, ter escrito na sua frente para você poder fazer uma boa venda? Eu vou falar um pouco também das partes do cérebro. Essa, sem dúvida, é uma das partes mais importantes da apresentação, quando eu vou falar das partes do cérebro, porque só entendendo as partes do cérebro, basicamente como elas funcionam, você vai conseguir montar uma mensagem, uma abordagem de venda legal para poder persuadir, para poder fazer a venda acontecer. Eu vou dar exemplos de abordagem, vou falar também de gatilhos mentais, vou falar um pouco de gatilhos mentais, se você não sabe o que é muito interessante você prestar atenção e depois até pesquisar mais sobre isso, tá? E se você já sabe o que eu vou dar alguns exemplos, enfim, vale a pena. Eu vou falar, enfim, vou dar alguns exemplos, vou tirar umas dúvidas e também preparei uma dica bônus aí no final, que eu vou entregar lá no finalzinho. Então vamos começar. Bom, primeiro esse slide aqui vai falar sobre os 5 maiores erros de como as empresas, algumas empresas, né, e algumas pessoas vendem hoje em dia. O primeiro grande erro, e esse é o maior erro, tá? E o mais comum também, é quando você for construir a sua mensagem de vendas, você focar nos atributos do produto, nas características físicas do seu produto, nos benefícios funcionais do seu produto. Quando você for vender, você não pode ter o foco no seu produto, e sim no resultado que seu produto dá, proporciona, na transformação que ele dá. Eu vou explicar um pouco direitinho, mais direitinho lá na frente, mas assim, primeiro erro, mais mortal, é quando você foca toda a sua mensagem no produto e não na transformação que ele dá. Quando você diz características físicas, preço, garantia, enfim, tudo isso. Esse não deve ser o foco da sua mensagem. Não importa muito, no final das contas,
se o seu brinco, seja lá o que você estiver vendendo, ele é azul, amarelo, se ele é redondo, se ele é quadrado. O que vai importar é a transformação que ele vai proporcionar para sua cliente. Vou explicar melhor lá na frente, quando a gente for falar de abordagem de venda. O segundo erro eu chamei de miopia da empresa. Miopia é aquela doença, né, de para enxergar, quando você não enxerga de longe, de perto, não sei. Enfim, quando a empresa ama o produto que tem, só olha para o próprio umbigo e começa a divulgar aquele produto como se o produto fosse perfeito, mas nem pergunta para o próprio cliente se o cliente ama tanto assim esse produto como a própria empresa, como a própria vendedora. É importante que seu cliente dê um feedback, é importante que você escute esse feedback, esse retorno. É importante que haja um diálogo, para você entender o que dá para melhorar no seu produto, como vender ele da melhor forma. Às vezes ele é até bom, mas você não está chegando às pessoas certas. Enfim, é importante sempre conversar com o seu cliente. E esse é o erro número 2, as pessoas não conversam, só olham para o próprio umbigo, acham que o produto é perfeito e quer sair por aí ganhando fortuna. E não é assim que acontece. Mas também é importante ter um meio termo, você não pode ouvir só os clientes, você tem que se ouvir também. Existem duas frases legais aqui, duas passagens legais, que mostram bastante como esse meio termo é importante. Você tem que olhar para o seu próprio umbigo, tem que olhar para dentro da empresa, dentro dos seus produtos, mas também tem que olhar para os seus clientes. O Henry Ford, o cara que inventou o carro e o sistema de produção de carros, ele disse que se perguntasse para os clientes dele o que os clientes deles queriam, os clientes iam responder que queriam cavalos mais rápidos, e nunca iam responder que queriam carros. Então, se você foca só no seu cliente também, você perde a chance de inovar, tá? Então, se ele tivesse ouvido só os clientes, hoje, provavelmente você, a gente andaria de cavalo rápido, e não com carro. Outra passagem legal é a do Steve Jobs. Quando o Steve Jobs estava pensando em fazer o iPhone, ele perguntou para algumas pessoas o que elas achavam de ter um telefone celular sem nenhum botão. Enfim, as pessoas xingaram ele, chamaram ele de louco. Como assim? Como é que eu vou ligar? Não tem nenhum botão? Cadê o botão verdinho de ligar e o vermelhinho de desligar? Não vai ter. E hoje, enfim, a gente sabe que é o iPhone. Então é muito importante esse meio termo, você construir seus produtos a quatro mãos, né, as suas e a do seu cliente, mas sempre também não perder de vista a inovação, aquilo que seu cliente quer, mas nem sabe que quer. É muito importante. O erro número 3 é a abordagem de preço. Você nunca pode ficar falando do preço, muito do preço, abordagem de preço com preço. O que você tem que falar é do valor. Não valor numérico, tipo 47,90, não isso. Mas o valor que você está construindo, o significado, ok? Aquilo que o seu cliente percebe que ele está recebendo. É, por exemplo, simples. Uma coisa é você vender só um colar. Outra coisa é você vender um colar e uma consultoria de moda, de como e com que roupa usar aquele colar, e de como limpar aquele colar, enfim, dar um conteúdo, você construiu todo um valor. Se você construir todo esse valor, você vai poder cobrar mais caro que o seu concorrente só vende colar. Então, o foco não pode estar no preço, e sim no valor, naquilo que você proporciona, naquilo que você entrega. Não só no produto, mas deve ter outras coisas que você deve entregar. Então, esquece o preço. Às vezes você vai ser mais caro, mas se você pode ser mais caro, se você oferecer um valor maior. É claro que você não pode extrapolar muito, você não pode ficar muito abaixo, que enfim, o preço causa percepções, entendeu? Se você for fazer muito acima, as pessoas não vão comprar. Se fizer muito abaixo, as pessoas vão pensar que seu produto é ruim. Então, tem que ter esse meio termo, tem que ter cuidado, mas o que importa realmente é o valor, e as pessoas e as empresas não focam no valor, e sim na abordagem do preço. É errado comparar preço. Esse é o erro 3 e é tão comum quanto o primeiro erro. O quarto erro é você deixar o ambiente controlável pelo cliente. O que isso significa? Isso significa que o seu cliente ele pode comprar quando ele quiser, ele não tem urgência. Aquele produto, aquela oferta vai estar disponível para ele quando ele quiser, a hora que ele quiser. Então, se ele deixar para comprar amanhã, ele não vai comprar nunca. Como eu digo aqui no quinto erro, amanhã é nunca. Então, o quarto tem uma história, um exemplo que o Conrado Adolfo, um mentor meu, ele falou uma vez num webinar parecido com esse, ele disse: imagina se você entra numa loja e vai comprar o colar X, por exemplo. Aí você se aproxima do colar, a vendedora da loja chega e fala para você, ó, esse colar aí, ele é só monstruário, acabou, a gente vendeu tudo, não tem mais esse colar. Aí você fala, poxa, pô, que pena, né? Acabou o colar, que eu vou fazer? Aí ela fala, não, peraí, que eu vou ligar lá na filial, na outra filial, vou ver se a gente consegue trazer um para você, espera mais um pouquinho. Pô, aí você fica toda animada,
vai conseguir comprar o colar, aí a vendedora vai lá, corre para cá, consegue o colar, liga para a amiga dela na outra filial, fala que conseguiu fazer a venda já, para a outra segurar, aí a outra diz que só tem mais um, que vai ser complicado. Enfim, percebe que toda essa situação a vendedora está trazendo para o controle dela. Ela pode ir lá pegar outro colar, ela sabe onde está o outro colar, ela sabe que ainda tem um colar. Você só está esperando ela dizer sim ou não e trazer o colar. Você não tem nenhum controle. Agora, aí ela chega, vai, busca o colar e traz o colar e põe na sua frente. Qual a chance de você não comprar? É muito pequena. Você pode não comprar, virar as costas e sair andando. Mas a chance de você não comprar é muito pequena. Agora pensa na situação de você chega na mesma loja, se aproxima do mesmo colar, a vendedora fala para você, essa coleção chegou ontem, a gente tem ainda mais 50 mil peças, tem bastante variedade, você pode aí ficar escolhendo, vai demorar 6 meses para acabar, tá bem tranquilo, depois vai entrar uma promoção. Você tem total agora controle da situação. Se você quiser, você compra daqui 6 meses. Se você quiser, você não compra mais. Se você quiser, você espera a promoção. Enfim, você faz o que você quiser. E quando o cliente não compra no ato, você perdeu a venda. Amanhã é nunca. Nunca esqueça disso. Se o cliente deixar para comprar amanhã, ele não vai comprar mais. A chance dele comprar diminui muito e você vai perder a venda. Então, você tem que tomar cuidado com esses 5 erros. Se você não cometer esses 5 erros na hora que você for fazer a sua venda, a chance de você vender é multiplicada, enfim, por muitas vezes. Bom, depois que a gente já falou sobre os erros mais comuns, eu queria te contar agora o que você precisa saber para você poder fazer a venda perfeita, para você poder conseguir casar exatamente o seu público-alvo com a sua venda, com o seu produto e conseguir melhorar os seus negócios. Você precisa conhecer de gente, de pessoas. Essa é a resposta. Não existe mais nada que você tem que conhecer sem ser das pessoas que compram de você. Você vende para pessoas e precisa conhecer as pessoas como ninguém mais. Ou seja, você precisa ter um público-alvo. O que é um público-alvo? Público-alvo é um segmento de pessoas, uma parcela de pessoas que tem características em comuns e elas são potenciais consumidoras, são potenciais clientes, ou seja, ela tem uma propensão maior de consumir o seu produto ou serviço. Então você precisa ter esse público-alvo bem destacado. Existem 2 jeitos que eu aconselho você fazer, caso você não tenha feito ainda, de montar, desenhar, de estudar o seu público-alvo. O primeiro e mais importante é o mapa da empatia. Eu vou até grifar aqui. É muito importante o mapa da empatia. O mapa da empatia é uma ferramenta que é nada mais nada menos que algumas perguntas prontas que você tem que levar para o seu potencial consumidor, para aquela pessoa que você acha que é sua cliente, que poderia ser sua cliente, responder. Depois que essas pessoas responderem, o mapa da empatia fala para você colocar essas respostas numa espécie de mapa. E aí, quando você coloca essas respostas nessa espécie de quadro, né, de mapa, você consegue identificar quem são essas pessoas. O mapa organiza para você quem são essas pessoas e você consegue identificar os desejos e as dores dessas pessoas. Você vai entender um pouquinho mais para frente por que é tão importante saber os desejos e as dores do seu público-alvo, do seu potencial cliente. Se você conseguir entender o que o seu potencial cliente deseja e do que ela tem medo, a chance de você vender, a chance de você construir uma mensagem de venda matadora é infinitas vezes maior do que quem não conhece os desejos e as dores. O segundo jeito de você, na realidade são complementares, de você montar o seu público-alvo é criar um avatar. O que é um avatar? É simples. Você imagina que você vai descrever uma pessoa ou um tipo de pessoa, e quando você consegue descrever esse tipo de pessoa com uma riqueza de detalhes maior, você tem o seu avatar. Por exemplo, o seu público-alvo são mulheres de 30 a 55 anos, da região sul do Brasil, não sei, elas são mães, elas são funcionárias públicas, elas são casadas há bastante tempo, elas sonham em viajar com seus filhos, elas sonham em ter liberdade financeira e de tempo, elas sonham ter, não sei, a casa própria, e elas têm medo de faltar para a família, elas têm medo de não atender as expectativas dos filhos, do marido, enfim, descrever um tipo de pessoa com uma riqueza de detalhes maior
Se você consegue fazer isso, você consegue entender realmente quem pode comprar o seu produto. Aí, na hora de você vender, você consegue explorar esses detalhes, essas características das pessoas, para poder construir a sua mensagem de venda de uma forma muito inteligente. Quando você vai vender, você já tem que ter seu discurso de vendas pronto. E o seu discurso de vendas só vai ficar afiado quando você tiver as informações de quem é o seu público-alvo. Se você digitar mapa da empatia e construção de avatar no Google, você vai conseguir achar bons resultados do que são essas duas táticas, essas duas estratégias de se construir o público-alvo. Mas além de conhecer o seu consumidor, você também tem que conhecer de gente, de ser humano. Por quê? Porque tanto faz um garotinho de 9 anos ou uma senhora de 70 e poucos anos, os dois são seres humanos e os dois pensam de formas parecidas, eles funcionam de forma parecida. Então, como as pessoas compram? Como é que elas tomam as decisões? Como funciona o nosso cérebro na hora da decisão da compra? Como é que a mensagem chega até a gente? Isso é incomum para todas as pessoas, ou praticamente para a maioria delas. Então é muito importante você entender de gente. E essa parte agora que eu vou falar do cérebro, enfim, do funcionamento básico, é o mínimo que você tem que entender sobre pessoas. Então vamos lá. Bom, esse é o nosso cérebro, tá? Essa aí são as três estruturas, são as três partes básicas que formam o nosso cérebro, que formam a nossa cabeça. A primeira delas aqui é o neocórtex, que é essa parte maior, tá? Essa parte azul mais clara. A segunda é o sistema límbico, que é essa parte central aqui, a meio termo aqui. E por último, o sistema reptiliano, que é essa parte bem menor aqui em comparação com o neocórtex. Essas são as três partes básicas do cérebro de uma pessoa. E você vai entender o para que cada uma serve agora. Bom, o neocórtex, ele é a parte responsável pela razão. Você está usando o neocórtex agora para entender o que eu estou falando, e eu estou usando o neocórtex agora para conseguir falar, para conseguir te explicar o que eu estou pensando. Então, é a parte responsável pela interpretação, pela formação de linguagem, pelo racional de tudo. É exatamente isso que te diferencia de um crocodilo, de um cachorro, enfim, de qualquer animal. Porque os seres humanos têm um neocórtex desenvolvido e evoluído. O resto dos seres humanos não. Por isso que a gente é um animal racional. Então, quando você faz uma mensagem de vendas totalmente racional, focada no atributo do produto, focada no preço, na garantia, como é que o nosso cérebro capta isso? Se você conversa com a parte neocórtex da pessoa, se você conversa com a parte racional, se você toca muito no assunto racional, como é que essa mensagem é absorvida? A pessoa pensa, bom, eu acho ou eu penso que eu quero isso, que eu quero comprar isso. Você percebe que você deixou um espaço para ela achar ou pensar que ela quer. Ela pode pensar que não quer. Quando ela pensa, tem 50% de chance dela não querer, de você perder a venda, certo? Então a grande sacada é eliminar isso, ok? Então, você não pode, por isso você não pode focar a sua mensagem de venda, seu discurso nos atributos funcionais, nos benefícios, enfim, físicos do seu produto. Porque você conversa com o neocórtex da pessoa. E aqui vai o grande segredo. Eu ia colocar um pouco mais para frente, mas resolvi colocar agora. Vou falar agora. Todas as pessoas, ou a maioria delas, compram com a emoção, tá? Todas as pessoas, ou melhor, todas as compras são feitas pela parte da emoção do nosso cérebro, essa parte aqui. Todas, tá? Então, por mais que seja uma casa, um carro, assim, produtos muito caros, que a gente pensa mais para comprar, o que te faz botar a mão no bolso e pagar é a sua emoção. Então, quando você fala na transformação que seu produto causa, quando você fala no resultado que ele te dá, em como a pessoa vai se sentir quando usar seu produto, o que ela pensa? Como é que o sistema límbico, você está conversando com o sistema límbico quando você faz esse tipo de abordagem, como é que ele entende isso? Ele entende assim, ó, eu quero isso, ponto. Se você falar a mensagem certa para a pessoa certa, ela vai comprar, porque ela vai entender, eu quero isso. Acabou.
Não tem o acho ou penso. Ponto final. Se você chegou para a pessoa que possivelmente pode comprar o seu produto ou serviço, e você falou para ela do jeito certo, conversou com o sistema límbico dela, despertou a emoção dela, ela vai comprar, ela vai querer isso e vai querer na hora. Então, é aqui que mora o grande segredo. E por último, tem o sistema reptiliano. Bom, quando eu conversei com alguns professores meus para montar essa apresentação, quando eu estava montando essa palestra, um professor meu falou assim: Guilherme, não conheço, nunca vi nenhuma marca ou empresa que conseguiu chegar no sistema reptiliano de ninguém. Não conseguiu fazer parte do instinto de uma pessoa, né? Quando você toma aquela ação sem pensar nem um segundo antes, aquela coisa puramente instintiva. Você não precisou morrer queimada para saber que se alguma coisa pegar fogo, você tem que correr. Então, não existe um produto, um serviço que você nem sabe as consequências de não usar ele e já vai lá e pum, compra. Mas dizem que não é impossível, tá? Você ativar o instinto da pessoa, o sistema reptiliano. Isso é uma coisa extremamente rebuscada ainda. Bom, se você conseguir um dia chegar no sistema reptiliano de alguém, a sua mensagem vai ser entendida assim por sua consumidora, pela sua cliente. Eu sei que preciso disso, ponto. Ela sabe, ela vai fazer, não tem muito papo. É questão de segundo. Apresentou, você não vai precisar ter esforço nenhum de marketing, de vendas, e enfim, de nada. Falou com o sistema reptiliano, na hora é venda. Bom, vamos seguir aqui. Onde é que as empresas atuam hoje? Tá? Onde é que você possivelmente atua hoje, ou a maioria das pessoas? As pessoas falam com o neocórtex das outras. As pessoas ativam a parte racional das outras. As pessoas falam em atributos de produto, características físicas, preço, garantia. Enfim, essa é a abordagem errada. Falar com o neocórtex, você permite que a pessoa pense em não comprar o seu produto. E tudo que você não quer na hora de fazer uma venda é que ela pense em não comprar o seu produto. Você quer somente que ela pense, que ela considere em comprar o seu produto. Então, as abordagens de vendas erradas, né, ou parcialmente erradas, de hoje em dia, da maioria das pessoas, você pode ver, as pessoas falam muito em atributos dos produtos, benefícios funcionais, enfim, o que o produto faz, o que ele deixa de fazer, característica física, garantia, preço. Não tem nada de errado em você falar tudo isso, ok? O problema é que você não pode focar, você não pode construir toda a sua abordagem, toda a sua mensagem de vendas em cima de coisas puramente racionais, que as pessoas vão processar no neocórtex. Você tem que ativar a emoção das pessoas, ok? Então, esse aqui é onde atuamos hoje, onde as empresas atuam, a maioria das empresas atuam, que é, meu jeito de ver, errado. Você não pode focar nas partes racionais, nas partes físicas, nos atributos do seu produto. Onde é que você deve atuar? Você deve falar com o sistema límbico sempre, sempre que possível. Toda a sua mensagem de venda tem que ser focada na transformação que seu produto vai causar, no que a pessoa vai conseguir quando ela usar seu produto, como ela vai ser percebida pelos outros, o que a pessoa vai conquistar, o que ela vai conseguir, tá? Depois de usar o seu produto. E muito importante, o porquê a pessoa deve comprar esse produto. A palavra porquê dá a razão por que ela deve comprar esse produto. Com isso, explicando a transformação que ela vai ter. A sua mensagem de vendas tem que ser em cima disso. Isso vale a pena anotar. A transformação que você vai causar, que o seu produto vai causar, melhor, o que a pessoa vai conseguir com o seu produto, como ela vai ser percebida, tá? E o porquê ela deve comprar o produto. Qual é realmente a razão dela comprar o seu produto? Deve ser alguma coisa, enfim, algum tipo de transformação, algum tipo de reconhecimento. Deve ser por aí que você deve começar a construir a sua mensagem de vendas. O grande desafio é esse, chegar no sistema reptiliano, ser instintivo. Eu acredito que é assim, quanto mais você tiver presente no sistema límbico, tá? Quanto mais você atuar aqui, quanto mais você construir mensagens aqui, quando você conseguir preencher tudo isso, vai chegar uma hora que quando a pessoa for recomprar o seu produto, a sua mensagem for tão bem construída, falar tanto com a emoção dela, que aquilo vai
isso vai se virar uma espécie de automático, você vai automatizar aquilo, e pode ser que a sua mensagem comece a cutucar por aqui, mas você nunca vai conseguir conversar só com essa parte aqui do nosso cérebro, mas o seu foco deve ser o sistema límbico, tá? É aqui que, é aqui que, é aqui que a mágica acontece, é aqui que você deve focar 100% os seus esforços. Então vamos lá. Como é que as pessoas compram? O que acontece? Como é que é o processo? Como é que as pessoas pensam, né? Como é que as coisas surgem? Funciona mais ou menos assim. E aqui que você vai entender também o porquê, mesmo assim, as grandes empresas, grandes marcas continuam falando de preço, atributos físicos, enfim, os benefícios funcionais do produto, porque elas não deixam de conversar com o sistema neocórtex, mas elas focam no sistema límbico. Porque é assim, a pessoa, você cria uma mensagem de vendas focada na transformação, na emoção que você quer causar na pessoa. A pessoa vai se sentir impactada ou emocionada pelaquela sua abordagem que você conversou com o sistema límbico dela. Depois que ela já entendeu, que ela já foi impactada, que ela já decidiu comprar, ela já está com a mão no bolso, ela precisa de justificativas racionais para comprar. O que significa isso? Pode pensar, já existiu alguma coisa que você comprou para se sentir, enfim, mais bonita, para você se comprou para se sentir mais alguma coisa, e na hora de você se justificar para você mesmo ou para os outros, você falou do atributo do produto. Propaganda de carro fala, é muito claro isso. A propaganda inteira, comercial inteiro, mostra uma pessoa feliz, uma pessoa bonita, uma pessoa independente dirigindo o carro, as outras pessoas invejando ela, todo aquele sentimento que a gente sabe que a gente gosta de ter. Aí depois de mostrar todo aqueles 30 segundos da pessoa bem-sucedida dirigindo aquele carro, dentro daquele carro, despertando inveja nas pessoas, como é que acaba o comercial? Fala da potência do carro, que tem Bluetooth, que o banco é de couro, que o preço é tantos mil, que tem garantia de tantos anos e que você pode dividir em tantas vezes. Então, quando você vê aquele carro, você tem vontade de ter aquela sensação, de ter tudo aquilo que o comercial te mostrou, como é que você vai justificar para você mesmo, né, isso funciona no inconsciente, e para os outros? Você vai falar simples, o carro é maravilhoso, ele tem banco de couro, ele tem 1 milhão de porta-treco, ele é preto, ele é barato, tem 1 milhão de parcelas para a gente fazer, enfim, você vai procurar diversas características racionais, diversos pontos racionais, para você poder justificar aquela compra para você mesmo e para os outros. Por isso que as pessoas não deixam de falar de preço, de atributos físicos. E não deve se deixar. Só deve tomar cuidado com o foco. Então vamos lá aqui o exemplo. Você vai comprar um carro porque este carro te dá um status, deixa mais atraente e reforça a sensação de poder e liberdade. Mas o que você vai dizer para si mesmo e para os outros? Exatamente, a potência do carro, a garantia, o preço, os atributos do motor, enfim, e todos os outros aspectos. Mas o que realmente fez você botar a mão no bolso e pagar por aquele produto foi a sensação de liberdade, de poder, de te tornar mais atraente, te dar uns status diferentes perante a sociedade. É aquilo que fez você botar a mão no bolso e pagar pelo produto. Por isso que a nossa mensagem deve ser focada no sistema límbico, na transformação que aquele produto vai proporcionar, e não nas características físicas dele. Certo? Bom, vamos chegando aqui a uma das partes finais da nossa aula de hoje. O gatilho mental é uma parte muito importante. Eu conheço casos que, antes de aplicar gatilhos mentais, as pessoas faturavam, vamos colocar aqui em valores fictícios, por exemplo, R$ 100 por mês. Depois de aplicar os gatilhos mentais, foi para R$ 10.000 por mês. Então, o poder de um gatilho mental bem aplicado é extraordinário, muito poderoso. Até deve ser usado com cuidado, ok? Deve ser usado para vender e para vender coisa boa. Não use para qualquer coisa, porque alguns gatilhos mentais, se bem aplicados, são muito, muito poderosos mesmo. Na realidade, o que é um gatilho mental? O que é um atalho mental? Atalho mental são partes da sua mensagem, ou seja, sua frase, enfim, o seu jeito de se vestir, o design do seu site, palavras,
frases pequenas, enfim, são partes da sua mensagem, o que são pontos de toda a sua mensagem, porque tudo é a mensagem, né? O cheiro do produto é a mensagem, o seu site é a mensagem, a sua roupa, o seu sorriso e o que você fala, então, tudo é mensagem. Então, se você conseguir ativar alguns gatilhos mentais durante toda essa construção dessa mensagem, você vai conseguir chegar no sistema límbico muito rápido e muito fácil. Por isso chama atalho mental, gatilho, porque dispara o sistema límbico na hora, dispara a emoção na hora. E atalho mental porque, enfim, vai chegar mais rápido no onde processa as emoções no nosso cérebro. Hoje, eu vou falar de 4 gatilhos mentais, 4 que eu considero mais importantes, que eu selecionei para a gente falar hoje. Que, enfim, você vai ver como fazer as pessoas acreditarem em você, se conectarem a você e nos seus produtos, usando esses 4 gatilhos mentais. Os 4 que a gente vai falar hoje o primeiro é a história, tá? Como aplicar uma história. O segundo é o porquê, o gatilho da razão. O terceiro é da autoridade. E o último da escassez. 2 desses 4 eu já comentei durante essa apresentação hoje. Depois a gente volta e eu te falo de novo para você perceber. Vamos lá. O primeiro é a história. A história, sem dúvida, é um dos mais poderosos de todos. Existem, mais de 50, acho, gatilhos mentais, são diversos. Se você jogar, ir atrás disso, estudar isso, tem bastante gente falando sobre, e existem muitos, é muito importante, eu aconselho fortemente que você vá procurar um pouco mais de gatilho mental para você poder vender cada vez mais e melhor. Então, história, qual que é o principal benefício de usar o gatilho mental da história? Cria conexão na hora. Na hora que você conta uma história, a outra pessoa para ouvir. Diferente de você ficar falando do seu produto, ou como ele é bom, o que ele vai causar, é você contar uma história com ele. Na hora as pessoas vão parar para ouvir, vão compreender muito mais fácil a mensagem, vai criar uma conexão e uma empatia com você. Eu não gosto de dar exemplo de cunho religioso, de falar de religião, eu não gosto disso, mas nesse caso não dá para não falar do exemplo de Jesus. O que ele fazia? Ele tinha muitas mensagens para passar, tá? Pelo menos é o que os livros dizem. E perto dele, as outras pessoas não conheciam praticamente nada daquilo que ele sabia. Como é que ele contava para os outros? Como é que ele contava para os seguidores dele, né? O que ele queria falar? Como é que ele simplesmente explicava? Não. Ele colocava em história. São as famosas parábolas. Quando ele contava uma parábola, quando ele contava uma história, as pessoas conectavam com ele, entendiam a mensagem que estava falando e seguiam ainda mais ele. Então, história, enfim, há pelo menos 2000 e poucos anos, a história é usada e é muito bem usada, enfim, na história da humanidade. Então, é muito importante. A gente, ser humano, está acostumado com história. Por isso que a indústria de Hollywood é multibilionária, porque eles vendem histórias e todo mundo gosta de uma história. O storytelling, né, que é a prática de contar história para vender, mais comum, mais confirmado e testado, que mais deu certo, é o que as pessoas chamam de jornada do herói. É muito famoso esse nome também, se você depois ir atrás disso ou me perguntar, a gente pode falar mais sobre isso, que é muito inteligente. O roteiro é simples, é mais ou menos assim. Existe um herói, tá? Ele tem um começo difícil, a história, o começo da história é bem difícil, ninguém acredita nesse herói, nessa pessoa, ele luta contra eles que é? O inimigo em comum. O inimigo em comum entre você e a sua consumidora. Quando você consegue contar uma história em que há um inimigo em comum, há um que lutar contra em comum, pronto. Aí a probabilidade de você ter feito a venda já aumentou muito. Você constrói uma história ainda em cima disso, fatalmente a venda vai acontecer. Então é isso, existe um herói, ele tem um começo difícil, mas não desiste, luta contra esse inimigo em comum, luta, descobre uma solução, que é o seu produto, dá a volta por cima, e agora, como ele sabe quão difícil é essa luta, quanto você está sofrendo, ele vai dividir o sucesso dele com você, e vai dividir a solução dele com você, e vai te ensinar a sair dessa também. Esse é um jeito de contar a história, muito usado em qualquer discurso de venda. Mais ou menos assim. Bom, meu nome é Guilherme, eu sou jovem, eu quero empreender, mas é muito difícil empreender.
Na minha idade é comum as pessoas irem para a empresa, minha família queria que eu fosse para empresas, trabalhar em empresas, meus amigos todos trabalham em empresas, todo mundo me desestimulou a empreender, todo mundo me estimulou a empreender, mas eu lutei, consegui, estou fazendo a minha primeira empresa, e a solução é que eu, enfim, li muito sobre tal livro, e depois de ler muito sobre esse tal livro, eu consegui dar a volta por cima, eu consegui montar minha empresa, e agora eu quero que você compre tal livro. Então, depois de você construir, é claro que eu sintetizei, foi assim, muito raso o exemplo, mas você percebe como eu consegui construir a minha jornada como herói, e o produto que eu estou indicando, o produto que eu estou vendendo foi a solução para me fazer virar um herói, porque antes eu não era um herói, e agora eu estou oferecendo isso para você. E se você tiver a mesma dor que eu, se você estiver tentando empreender e as pessoas estão te desestimulando e você está pensando em desistir, a chance de você comprar esse livro, ela é imensa. É simples, é muito simples de entender isso. Você consegue construir uma jornada do herói, uma história, tem outros tipos de história, tá? A jornada de herói é a mais comum e a que mais funciona também. Então esse é o gatilho da história. Quando você conta história, quando você cria uma mensagem em forma de história, a chance da pessoa te ouvir, de se conectar a você, de entender e de querer o seu produto é muito maior. E você, quando fala em história, conversa diretamente com a emoção da pessoa. Ninguém escuta uma história com razão, e sim esperando sentir emoção. Tomar um susto, ou ter um final feliz, ou um final triste. História conecta, é muito, muito, muito forte. Muito inteligente usar isso. Bom, vamos para o próximo, o gatilho da razão. Eu já falei aqui hoje, que é aquela parte do porquê, né? Da abordagem, de você explicar o porquê a pessoa tem que comprar o seu produto. Isso é muito, muito poderoso também. As pessoas gostam de saber o porquê das coisas. Ninguém compra nada ou ninguém faz nada sem ter um motivo razoavelmente importante por trás. Então, você precisa falar por que o tempo todo. Você precisa dar o porquê a pessoa comprar aquilo. Então, dizer a razão humaniza a oferta. Você diz o porquê você está fazendo aquilo. Gera uma conexão. E tem o tópico aqui dos credos comuns. O que é isso? No começo desse vídeo, no começo desse webinar, eu falei para você, eu sou apaixonado por empreendedorismo e é por isso que eu estou fazendo esse webinar, essa palestra online. Eu acredito que o empreendedorismo pode mudar o mundo. Então, quando eu estava falando o porquê eu sou apaixonado por empreendedorismo, quando eu estava dando a razão para você, eu falei no que eu acreditava que o empreendedorismo pode mudar o mundo. Isso, se você acreditar nisso também, se você tiver esse mesmo credo que eu, a gente vai se conectar muito mais rápido, você vai prestar muito mais atenção no que eu tenho a dizer, a chance de você escutar minha mensagem e fazer a compra é muito maior. Porque imagina num ambiente, assim, principalmente online, mas no físico também, a quantas ofertas uma pessoa comum não está exposta por dia? Deve ser quase 1000. Quantos comerciais ele não vê, quantas placas de rua ele não vê, quantas coisas não escuta no rádio de outras pessoas. Como é que a sua oferta vai destacar nisso? Por isso que a história, por isso que a pessoa parar para ouvir é muito importante. Por isso que falar com a emoção dela é muito importante, porque a emoção ninguém consegue ignorar. Então, se você cria uma história e fala o porquê, vai falando o porquê daquilo, olha como você já vai criando um envolvimento para você conseguir fechar a venda. Assim, eu coloquei um exemplinho aqui também bem superficial, mas dá para entender. Uma coisa é você chegar e falar, bom, eu vendo acessórios femininos, são acessórios bastante legais, enfim, eu tenho de todas as variedades, tem de ouro, tem de prata, enfim. Quer ver os produtos? Ponto final. E a segunda oportunidade? Bom, eu vendo acessórios femininos porque eu acredito que quando as mulheres se sentem mais bonitas, elas vivem melhor, trabalham melhor e conseguem realizar melhor as suas funções. Aqui está o produto, o colar X, porque eu acho, mais uma vez o porquê, hein? Porque eu acho que você vai gostar mais. Então você vê que você vai dando um motivo, você falou no que você acredita, falar no que acredita também é muito forte, tá? Sempre fale no que você acredita, porque humaniza, parece que não tem um vendedor chato ali fazendo uma venda. Tem uma pessoa querendo dizer o que ela acredita e o porquê ela acha que aquele produto é bom. É muito, muito, muito importante você usar o gatilho da razão junto com essa palavra do acredito e dizer o que você acredita. Bom, o terceiro de hoje, né, que eu tô tentando dar uma acelerada porque daqui a pouco dá 10 horas da noite, é o gatilho da autoridade.
O gatilho da autoridade é simples. Se você gerar autoridade, a pessoa vai perceber que você entende muito sobre aquele produto. E se você entende muito sobre aquele produto, a chance dela confiar em você para comprar aquele produto, afinal você entende muito, se você está vendendo, é porque é bom. A chance dela comprar cresce muito. Então você ser uma autoridade naquele mercado, naquele tipo de produto, abre portas para você, gera credibilidade, as pessoas confiam muito mais fácil. Eu botei aqui um exemplo, ele é meio esdrúxulo, mas ele serve bastante. Uma pessoa sem nenhum jaleco branco diz que você está doente. Você, por exemplo, sei lá, está com a garganta inflamada. E vem outra pessoa já com um avental branco, né, um jaleco branco, e um estetoscópio pendurado no pescoço, fala para você, não, você não tá com nenhuma inflamação na garganta. E aí, quem você acredita? Na pessoa que tá, sei lá, com uma camiseta branca e uma calça jeans, ou uma pessoa que tá com um avental branco, um jaleco branco e um estetoscópio pendurado no pescoço? A chance de você acreditar na pessoa de jaleco branco, por ela parecer um médico, é muito maior. Então, uniforme dá muita autoridade, empresta muita autoridade. Currículo dá muita autoridade. Depoimento de outras pessoas dá muita autoridade. Se você ouvir alguém dizendo que eu, Guilherme, já fundei uma empresa, não sair da minha boca, mas que eu já fundei uma empresa, que eu já estudei muito, que eu estou preparado para te passar alguma coisa, a chance de você me ouvir com muito mais atenção é maior, porque você ouviu, porque eu criei uma espécie de autoridade para você. Eu conheço daquilo que eu vou falar. Então, você vai me ouvir, vai abrir a porta entre mim e você. A gente sabe o quão isso fala com o sistema límbico, com a emoção da pessoa. Na realidade, a pessoa que, no caso, sem o jaleco branco e estetoscópio, podia ser um médico muito melhor do que a pessoa com estetoscópio e jaleco branco. Mas como é que você vai saber disso? Tá? Não é racional isso, já está... Aquilo é predisposto, já está certo que é aquilo. Então, a chance de você acreditar, enfim, de fechar uma venda, de entender, é que o cara com jaleco branco e estetoscópio vai ser muito mais assertivo no diagnóstico dele, aqui no caso do médico. Por último, hoje eu também já falei do gatilho da escassez, que é aquela parte que eu falei que você não deve deixar o ambiente da venda ser controlado pelo cliente. Aquele exemplo lá do colar que eu comentei no começo, que no primeiro exemplo era o último, e aí foi buscar, e aí só tinha aquele. Naquele exemplo, você sabia que se você não comprasse aquele colar naquele determinado momento, talvez você pudesse virar as costas, daqui 10 minutos já não ia ter mais. Então, você precisava, aquilo gerou uma urgência, aquilo gerou uma escassez. Tudo que é escasso gera mais desejo. No segundo exemplo, não, tinha em abundância, você não quis. É só pensar no diamante, só essa associação do diamante é muito boa. Diamante é raro, tem pouco, é escasso. O valor dela aumenta, o valor da pedra aumenta. O desejo que você, que eu temos para ter um diamante é muito maior do que, sei lá, para ter alumínio, por exemplo. Que alumínio, se atravessa qualquer esquina, você consegue comprar. Diamante não é bem assim que funciona. Então você tem que trazer o seu produto para um ambiente de escassez. Por mais que você tenha um monte de produto, a pessoa não precisa saber disso, você não precisa falar disso, você não precisa dizer. Você pode dizer sempre que você não sabe quando vai acabar, que pode estar acabando agora. Tá? Até porque na maioria das vezes é verdade. Quando o produto é bom, ele acaba rápido. Então, tira o controle da mão do cliente, diz para o cliente que está escasso e que pode acabar a qualquer momento, que a chance de você vender é muito grande. Uma palestra do Conrado Adolfo que eu assisti uma vez, ele explicou um conceito que ele criou, chamado de urgência. Urgência é igual a... Ele criou uma espécie de conta, né? Uma espécie de fórmula matemática. Urgência é igual a intensidade x frequência. E ele falou um negócio da água. Pensa, o quanto você precisa de água? Qual a intensidade você precisa de água? É bastante, né? Afinal, se você não tomar água, você morre. Simples assim. E qual que é a frequência? Bom, a cada 2 dias no mínimo você precisa tomar bastante água, senão você morre. Então, a frequência ela é muito alta, que no caso a cada, sei lá, 1 dia, 2 dias. A intensidade também, porque a importância daquilo é muito grande. Então, quando a intensidade e a frequência são altas, a urgência é alta, e urgência é venda. Quanto mais urgência, mais venda. E a escassez causa urgência. Então, se seu produto não tem uma intensidade muito forte, não tem uma frequência muito forte, você tem que apelar para o gatilho da escassez. Você tem que falar que aquele produto é escasso.
e você vai criar urgência. Se o seu produto tem uma intensidade alta e uma frequência alta, você pode usar esses dois gatilhos também. Lembra sempre aquela famosa frase, né? Esse produto vende igual água. Por quê? Porque a intensidade e a frequência dele, porque a urgência dele é muito alta. Que é um produto que pode ser escasso, que é um produto que você precisa. É um produto que vende igual água. Bom, esses eram os 4 gatilhos mentais que eu ia falar hoje. Eu escrevi um mini book, um e-book pequenininho de, sei lá, umas 12, 15 páginas, que eu falo um pouco de alguns desses gatilhos mentais e de mais uns 3 ou 4. Eu vou divulgar ele junto com a Dicas Soros, vou dar de graça também. Então, mas você não precisa esperar. Você pode, por exemplo, pegar o livro chamado Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, escritor italiano, e aqui ele dá 1 milhão de exemplos, experiências, provas, né? Fizeram muita experiência científica para ver como é que as pessoas reagiam para descobrir os gatilhos mentais. Ele descobriu muitos gatilhos mentais. Então existem vários. E quanto mais você usar na sua abordagem de vendas, mais com o sistema límbico você vai conversar, mais a chance de você vender. Então, vale muito a pena a leitura, ou então você busca pelo tópico. É muito, muito importante para uma vendedora ou para alguém que quer vender um dia, conhecer de gatilhos mentais, ok? Bom, antes da gente encerrar, vamos para a dica bônus. Essa dica bônus é algo que não é tão fundamentado como o resto da apresentação, que eu peguei de conteúdos da faculdade, de livros, enfim. Isso é uma coisa que eu ouvi uma vez o Gilberto Chaves falando, que é um empreendedor muito bacana. Ele é dono da Universidade do Inglês. E ele disse que a energia com que você vende afeta muito a venda. É aquela mão invisível, né? Aquilo que te dá um empurrãozinho no final para você conseguir vender, fazer a venda. E o que é isso? O que é essa energia? Como é que causa essa energia? Ele diz que quando você acredita muito no produto que vende, que você sabe que o produto é bom, que vai causar uma boa transformação, uma boa aceitação, que a pessoa vai gostar, você automaticamente cria essa espécie de mão invisível. Então, como é que funciona isso? Você tem que acreditar naquilo que você diz. É aquela velha frase, né? Você só consegue vender aquilo que você mesmo compraria. Se você não comprar o produto que você vai vender, claro que você pode vender por um separado. Por exemplo, eu posso vender vestido. Eu não compraria vestido. Eu não uso vestido. Mas é simples. Eu tenho que saber que aquilo é bom. Eu tenho que conversar com quem compraria. Eu tenho que acreditar naquele produto. Se você acredita no que você diz, se você acredita na sua oferta, nos benefícios daqueles produtos, a chance de você vender aumenta. É aquele empurrão final, aquela mão final. Então, um bom vendedor tem que passar confiança. E antes de mais nada, acreditar no produto. Não adianta nada você ter uma boa abordagem de vendas, conversar com o sistema límbico, driblar o sistema neocórtex, dar as características físicas para a pessoa justificar a compra dela. Você usar 1 milhão de gatilhos mentais, construir uma história perfeita, fazer tudo para ter a vida perfeita, se você não acredita naquele seu produto. Então, é assim, eu acredito que essa dica bônus, a mão invisível, ela é essencial para qualquer pessoa. Qualquer uma. Certo? Então é isso, gente. Desculpa eu ter corrido muito, mas o conteúdo prático, ele acaba aqui. Bom, esse foi o primeiro, né, a primeira palestra de conteúdo que a gente está fazendo. Temos mais uma semana que vem, ou ainda nessa semana. Eu vou divulgar vídeos gratuitos, tá? Vídeos gratuitos que vão te ensinar tudo, como ter uma loja só sua, tá? Um negócio só seu na internet, uma loja virtual de acessórios femininos. Eu vou falar nos vídeos, nas palestras sobre marketing de afiliados, marketing digital, enfim, eu vou falar vou dar outras dicas, vou falar um pouco mais sobre vendas, vou falar sobre público-alvo. Então, eu vou dar bastante conteúdo para te preparar para vender. Então, a dica vai funcionar mais ou menos assim, né? Eu não vou te dar só uma loja virtual, eu vou te dar todo o conteúdo para você criar o seu negócio. Então, vai muito mais além de dar só a ferramenta. Então, só peço que você fique atento nos próximos e-mails aí, que vai ter bastante conteúdo nessas próximas semanas, certo? Então, fim por hoje. Eu vou aqui voltar.
Pronto. Fim por hoje. Foi um prazer fazer esse primeiro webinário. Desculpa aí ter demorado um pouquinho mais de 40 minutos, demorado quase 1 hora, mas é que eu preparei bastante mesmo conteúdo para vocês. Vou divulgar depois o vídeo, tá tudo gravado, vou postar no YouTube, ainda hoje, talvez. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, você me escreve. Eu vou depois ver todas as dúvidas e vou responder uma a uma, vou criar novos vídeos, vou mandar por e-mail, enfim, vou atender, vou criar novos conteúdos. Vamos fazer isso a 4 mãos, como eu disse. Vocês participam, eu participo, vocês têm o que você quer e assim vice-versa. E a gente vai construindo isso junto. Combinado? Então é isso, pessoal. Fico esperando aí o comentário de vocês, se vocês quiserem, alguma coisa a mais. Estou aqui ouvindo vocês. Mande e-mail, converse comigo. A gente se vê. Tchau, tchau.